Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo vou comentar um pouco sobre a situação do Bradesco, que teve a sua ação desvalorizada após resultado do balanço do quarto trimestre de 2022. Bom, então tudo que eu mencionar aqui vai ser em relação ao resultado desse quarto trimestre. Iniciando então pelo caso Americanas. O Bradesco anunciou a provisão de 4,9 bilhões para cobrir toda a sua exposição às Americanas. E o que isso significa? Que o Bradesco já aceitou esse prejuízo que teve com as Americanas. Então, eles lançaram 100% desse prejuízo no balanço de 2022, contribuindo para a queda nos lucros, consequentemente fazendo com que a ação despencasse. Já o Santander, por exemplo, provisionou apenas 30% do prejuízo até o momento, mas cada banco tem a sua estratégia. Então, o lucro líquido do banco ficou dessa forma, 21% menor do que no mesmo período de 2021, uma redução de mais de 20%. E isso assustou os investidores. Mas não para por aí. O detalhe é que isso não tem a ver apenas com Americanas, mas sim com o seu modelo de negócio, mais especificadamente sua carteira de crédito de risco, a inadimplência. Então, qualidade dos ativos muito ruim, com a deterioração na formação de inadimplência. Deve seguir impactando o banco nos próximos trimestres. Então, se a gente der uma olhada aqui no balanço, a gente vê de cara estes indicadores. Provisão para crédito de risco, ela vem aumentando. Provisão para devedores duvidosos também vem aumentando. Descendo um pouco aqui, temos o gráfico da inadimplência, que também vem aumentando. Então, de nada adianta o banco apresentar outros indicadores crescentes e a sua inadimplência está crescendo, pois aí corre o risco até de o banco ter prejuízo, como a própria Genial Investimentos reporta. Se não fosse a unidade de seguros, o Bradesco apresentaria um prejuízo no quarto trimestre. A seguradora salvou o trimestre, avalia. Então, a inadimplência vem aumentando e a provisão para risco de crédito também. Então, como é que está sendo feita essa gestão? Me parece que ela não está muito eficiente, o banco não vem fazendo bons negócios. Continuando aqui, além disso, aponta o analista, a inadimplência continua sendo a maior dentre os seus concorrentes, enquanto o retorno sobre o patrimônio também foi o pior entre os bancos que divulgaram seus balanços. Com isso, Bradesco, em comparação a Itaú e Santander, obteve o pior resultado do quarto trimestre. Falando um pouco de retorno também, o retorno médio sobre o patrimônio, que mede como um banco remunera o capital dos seus acionistas, foi de 13,1% no acumulado em 12 meses. No trimestre, fechou a 3,9%, baixa de 3,6 pontos, ou seja, caiu, o menor da história moderna, sem levar em conta a provisão das Americanas. Está um ROI bem abaixo da média. Isso significa um retorno menor ao acionista. Então, falando em termos de investidores, isso é muito ruim, pois se as provisões de inadimplência crescem, o banco obtém menos lucro. Consequentemente, ele irá pagar menos dividendos. Eu não sei qual foi o objetivo de lançar 100% da provisão da Americanas no balanço de 2022, se foi para tentar chamar menos atenção para essa carteira de crédito crescente de inadimplência ou não. Só sei que se analisarmos todo o balanço, podemos perceber que o banco está em maus lençóis, não vem desempenhando de uma forma tão eficiente como seus investidores esperam. E fazendo uma comparação básica entre os seus concorrentes, Banco do Brasil e Santander, por exemplo, podemos perceber que ele vai na contramão no seu segmento. Se compararmos a valorização das ações dos últimos 5 anos, aqui no Bradesco teve uma queda bem relevante de quase 25%. Já os seus concorrentes, Banco do Brasil, por exemplo, nos últimos 5 anos, houve um crescimento de quase 30%. E o Santander, também um crescimento de quase 30%. Outro detalhe importante, período da pandemia. Bradesco hoje se mantém no mesmo patamar do período da pandemia. Já o Banco do Brasil cresceu, se recuperou e evoluiu. Santander também. Enquanto os demais mostram crescimento no valor das ações, ele mostra queda. Mas isso por si só não mostra muito. Mas já liga uma luz de alerta. Por que está acontecendo isso? Se você pensa em investir nesse banco, precisa realizar uma análise bem criteriosa. E em relação a payout, distribuição dos proventos, o Bradesco também fica atrás, com uma média de 38%. Já o Santander, com uma média de quase 60% de payout. Então, devemos nos atentar muito nos indicadores principais do banco e manter este acompanhamento.
caso você pense em investir nesse banco ou já investe, pois é o que tudo indica, ele ainda levará algum tempo para melhorar nestes indicadores de risco de crédito, inadimplência e afins. Bom, então essa foi a análise de resultados do quarto trimestre do Bradesco. E aí, o que você acha? Vale a pena investir no Bradesco? É uma boa oportunidade? E lembrando, esse vídeo não foi uma recomendação de venda ou compra de ativos, e caso eu tenha te agregado em alguma informação ou conhecimento, considere deixar o seu like. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!